Queridos irmãos, um bom dia a todos, que a misericórdia do alto, o amparo de Jesus possa estar nos nossos corações, agora e sempre. Nós escolhemos um trecho do Evangelho para a nossa análise de hoje. Essa passagem ela foi anotada por Lucas, no capítulo 8, versículos 43 a 48, onde fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum médico pudera ser curada. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então nós vemos aqui uma mulher portadora de uma hemorragia uterina de 12 anos de duração. Essa doença, essa patologia, ainda é comum até hoje, e na maioria dos casos, a medicina ocidental, com toda a sua desenvoltura, toda a sua tecnologia, quase 2000 anos depois de Jesus, com todo o seu avanço, tem como solução a retirada do útero para cessar o sangramento. Havia uma multidão em torno de Jesus e ela chegou por trás e tocou em sua veste. Nesse instante, o fluxo de sangue cessou. Realizou-se um aparente milagre, mas o que ocorreu naquele momento? A mulher mobilizou o seu potencial de autocura e utilizou as energias magnéticas amorosas que Jesus possuía e possui em abundância. Ela utilizou essa energia magnética como um instrumento de cura para o seu problema. Por isso Jesus disse a ela: a tua fé te salvou. Com certeza havia naquela multidão muitas pessoas doentes, necessitadas de cura para os seus males, e que tocaram Jesus,
Quer dizer, muitos ali colocaram apenas a parte material da mão sobre a veste de Jesus. Tanto é que Pedro estranha a pergunta do mestre: quem é que me tocou? E diz que havia uma multidão o apertando e oprimindo, e ele estava a indagar quem é que o tocou? Para Pedro, esse questionamento não fazia sentido. Porém, fazia todo sentido. E Jesus sabia disso. E com certeza sabia também quem o havia tocado. Mas faz o questionamento para dar a todos os circunstantes ali presentes uma oportunidade ímpar de aprendizado, bem como para oportunizar àquela mulher exercitar mais a sua autoconfiança. Alguém o havia tocado de forma diferente, porque bem conheci que de mim saiu virtude, disse Jesus, demonstrando que a sua virtude estava disponível para todos ali presentes naquele momento, mas que somente uma pessoa tinha conseguido absorvê-la na inteireza. Essa pessoa tinha conseguido absorver integralmente o seu magnetismo curador. E a mulher se revela amedrontada. Então ela aproximou-se tremendo e, prostrando-se ali ante o mestre, declarou-lhe diante de todos os presentes a causa por que lhe havia tocado e como sarara. Exerce, a partir do convite de Jesus, a sua autoconfiança, afirmando-se, e supera o medo e faz a declaração para o aprendizado de todos. E Jesus encerra naquele momento de sublime significado e aprendizado para todos nós, dizendo: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Primeiramente, percebamos que Jesus não disse: eu te salvei, ou mesmo Deus te salvou, mas disse: a tua fé te salvou. Jamais ele disse que era ele que salvava, como muitos cristãos de hoje vivem repetindo, né? A gente vê demais isso nas igrejas, com alguns pastores, né? Então, isso é uma crença cega de que basta repetir várias vezes que Jesus salva, e pronto, tudo vai acontecer de forma miraculosa. Jesus fazia questão de chamar a atenção da criatura para o fato da salvação depender dela. A criatura, e não dele ou de Deus. E que a condição para alcançá-la é a fé. Fazia isso para nos chamar a atenção
para a nossa independência psicológica e que somos livres de quaisquer questões internas. Não dependemos de ninguém para exercitar a fé, para nos amarmos, para nos perdoarmos e seguirmos avante em nossa evolução. Depende apenas de nós mesmos. Isso gera a autoconfiança em nós mesmos, na nossa capacidade de autorrenovação pelo amor. Analisemos o que é fé. Nós vamos ver aqui no livro O Consolador, na pergunta 354, que diz assim: Pode-se definir o que é ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E com relação a essa fé, a confiar na providência divina, a confiar no Pai, nós buscamos um conto do livro Para que a Vida se Transforme, do espírito Maria Salete e Vilma Ruguete. Então ela conta aqui que uma vez aconteceu um incêndio de grandes proporções num prédio. Os bombeiros chegaram e evacuaram o edifício. Quando pensaram que tudo estava sob controle, ouviram um grito desesperado. Era uma criança na sacada do 10º andar. Não havia mais jeito de entrar no prédio para salvar o menino. A única solução seria pedir que a criança pulasse. Os bombeiros estenderam a rede e pediram que ele se jogasse, mas o menino não tinha coragem. Foi quando, no meio da multidão,
apareceu seu pai, desesperado ao ver o filho lá em cima. Mas ele abriu os braços e disse: "Pule, meu filho, o papai vai pegá-lo aqui embaixo." No mesmo instante, o menino se atirou e foi salvo. Então a gente conclui aqui que há momentos na vida em que só a confiança e a entrega pode trazer a solução dos problemas. Existem situações que só podem ser solucionadas se jogarmos nos braços do querido Pai Celestial. Então voltemos à questão daquela mulher, né? Tem uma questão aqui muito importante que nos chama a atenção na fala de Jesus, quando ele dizia: "A tua fé te salvou." Ele não disse: "A tua fé te curou", a tua fé te salvou. E qual a diferença do verbo curar para salvar? Vejamos que Jesus, como médico das almas, só poderia dizer: "A tua fé te salvou." Pois quando acontecia uma cura, nesse nível que ocorreu com a mulher portadora de hemorragia, ela não acontecia no nível do corpo apenas, mas havia uma transformação em nível espiritual, que possibilitava uma ampliação da saúde espiritual. Com certeza, essa mulher, como todas as demais pessoas que Jesus oportunizou a cura, mais tarde voltou a adoecer. Não necessariamente do mesmo mal, mas terminou às vezes até desencarnando, como acontece com todos os seres vivos. Porém, naquele momento no qual ela exercitou o seu potencial de autocura pela fé, permanece gravado na sua memória espiritual até hoje. Com certeza, jamais ela foi a mesma espiritualmente, a partir desse encontro com Jesus. E é esse o significado da salvação, muito mais do que uma simples cura de um corpo perecível. Então a gente, às vezes, através de uma prece, através de uma oração, a gente pede a cura para nós mesmos ou a cura para alguém. E através dessa fé, dessa confiança, a gente pode até conseguir a cura momentaneamente do nosso problema. Mas a questão da salvação é quando nós mudamos as nossas atitudes, né? O nosso comportamento de atitude. A salvação é uma coisa mais definitiva, é uma coisa mais para sempre, enquanto a cura ela é temporária, não é mesmo? A salvação é o próprio processo de busca da saúde espiritual, pois significa o quê? A iluminação do espírito até sua completa purificação. Isso é salvação. Não é algo que acontece após a morte do corpo físico, como muitos cristãos propagadores da fé cega pensam.
mas é um processo contínuo que ocorre no corpo ou fora dele, pois diz respeito ao espírito que somos, em processo de purificação e de desenvolvimento das virtudes essenciais, das qualidades do coração, fazendo surgir o nosso Cristo interno, até nos tornarmos puros espíritos. Então, prezados irmãos, nós podíamos falar muito mais coisas a respeito aqui desta lição, desta passagem evangélica, mas nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade. O que nós tínhamos a apresentar hoje para vocês era isso aí. Eu espero que alguma orientação, algum esclarecimento possa ter ficado na nossa alma. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Assim seja.